Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é a professora Marcele. Agora que a gente já conhece o PDB, vamos lá fazer um tour virtual nessa plataforma? Bora lá! Bem pessoal, vamos começar acessando então o site do PDB. Vocês podem procurar no Google ou digitar diretamente rcsb.org. É esse primeiro link aqui que aparece. Então aqui a gente tem a primeira visão do site do PDB, que tem um menu aqui na parte superior, onde tem algumas funcionalidades do banco de dados, como depósito, busca, visualização, análise, download, a parte de aprendizado do PDB e outras opções. Todas essas opções aqui no menu superior também são encontradas aqui nesse outro menu, né? Então todas as opções que estão lá em cima também são encontradas aqui. E aqui a página principal do PDB tem sempre aqui, né, há 20 anos já, a molécula do mês, que é uma representação artística de alguma molécula importante, com o intuito de divulgação científica. Tem aqui também, mais para baixo, as últimas entradas que foram depositadas, alguns destaques e notícias do PDB relacionadas ao PDB. Aqui tem o total de estruturas atualmente depositadas, mais de 167 mil estruturas. Dentre elas aqui, 48 mil são de sequências humanas e 12 mil tem estruturas de ácidos nucleicos. Então aqui tem outras estatísticas também. Basicamente, o que a gente vai usar no PDB são os recursos de busca e de visualização. E também download, mas acaba que a gente vai usar dentro do processo de busca. Então, para fazer uma busca simples no PDB, basta a gente utilizar essa barra aqui de busca, logo aqui na parte superior, onde a gente pode entrar com algum termo, lembrando que sempre a busca deve ser feita em inglês. A título de exemplo, nós vamos trabalhar aqui com um fármaco que é o captopril, um agente antihipertensivo, cujo alvo molecular é a enzima conversora de angiotensina. Então, aqui a gente pode buscar ou pelo ligante, que no caso seria o captopril, ou pela macromolécula, que seria a ECA, né, enzima conversora de angiotensina. Então vamos começar aqui testando uma busca pelo ligante. Então aqui no campo de busca a gente adiciona o ligante, o nome do ligante em inglês. Por acaso, captopril é o mesmo nome em português e em inglês. Sem pensar muito, vamos fazer uma busca direta aqui, para ver o que aparece. Então, a gente consegue observar aqui que foram obtidas 66 estruturas com o ligante captopril. Mas a gente quer o captopril complexado à enzima conversora de angiotensina. Então, a gente deve fazer essa busca aqui, né? Que pode ser feito por uma inspeção visual, né? Procurando aqui, ó, no nome da macromolécula, o nome que a gente precisa, enzima conversora de angiotensina. Então, aqui temos uma succinil diamino pimelato, aqui temos uma beta-lactamase, enfim, várias outras opções, beta-lactamase, hidroxiperóxido, várias macromoléculas. Aqui, no lado esquerdo, tem a opção da gente refinar. Então, a gente pode refinar ou pelo organismo que gerou a macromolécula, muitas dessas macromoléculas são expressas em micro-organismos, por exemplo. Tem também a opção por refinar pelo método. Nesse caso, as 66 estruturas foram obtidas por difração de raio-x, então não teria como refinar. Tem como refinar pela resolução do cristal, pela data de lançamento, pela classificação, enfim, uma série de outras opções. Mas, para a gente achar o que a gente quer, a gente teria que ficar procurando aqui dentre essas 66 estruturas. Então, vamos tentar fazer uma busca agora pela macromolécula. Então, aqui a gente vai agora adicionar o nome da macromolécula em inglês, né? Então, enzima conversora de angiotensina em inglês. E aqui aparecem, né, outras opções aqui, mas vamos dar aqui uma busca rápida. Então, agora a gente já tem aqui, ó, 74 mil estruturas, onde a macromolécula é a enzima conversora de angiotensina. Então, tem várias moléculas aqui. A gente precisa achar a macromolécula na qual o captopril está cristalizado. Para isso, a gente, de novo, pode fazer uma inspeção visual aqui, mas são 74 mil entradas.
Então, o bom nesses casos, onde a gente tem muita entrada, é fazer uma busca avançada. Então, aqui, ó, embaixo da barra de busca tem uma opção para fazer uma busca avançada. Aqui nessa busca avançada, a gente pode pesquisar por atributos, pela sequência, pela similaridade estrutural e por substâncias. Em atributos, como a gente quer pesquisar campos específicos dentro do banco de dados, a gente pode usar ainda descritores do tipo e ou e não, né? O que facilita muito a busca combinada. Então, aqui no primeiro campo, a gente quer pesquisar uma macromolécula. Então, aqui a gente deve procurar a opção polímero, polímero molecular, e a gente vai procurar pelo nome da macromolécula. Aqui a gente vai então introduzir o nome da macromolécula em inglês e a gente quer combinar o nome da macromolécula com o nome do fármaco, o nome do ligante. Então, aqui nesse outro campo, a gente vai procurar por chemical components, componentes químicos aqui. E aqui, de novo, se eu tiver um código de identificação do captopril, eu posso jogar aqui direto também. Mas como eu não tenho nada, eu vou procurar só pelo nome, que seria aqui o captopril. Então, aqui a gente poderia incluir outras opções para não pesquisar, ou a gente poderia adicionar outros campos para tornar a nossa busca cada vez mais específica. Como a gente só precisa saber essa combinação desses dois campos, a gente vai dar um buscar aqui. Agora, observem que houve o retorno de apenas 5 estruturas, né? A gente saiu lá de 66, buscando só pelo ligante, 75.000, né? Buscando só pelo nome da macromolécula, enquanto agora a gente já tem uma busca super específica aqui, mostrando 5 estruturas. Dentre essas 5 estruturas aqui no campo de refinamentos, a gente pode observar que 3 são obtidos a partir da Drosophila melanogaster e 2 de Homo sapiens. Aqui são 5 obtidas por difratometria de raio-x, a resolução aqui variando entre 1,5 e 2,5 e outras características. Então, agora é muito mais fácil a gente fazer uma inspeção visual, onde a gente pode observar, né, que as 2 primeiras estruturas são de Drosophila e essa terceira é de Homo sapiens e a última também. Então, se a gente fosse optar por trabalhar com uma enzima humana, a gente teria que trabalhar com esses 2 complexos aqui, o terceiro e o quinto. No entanto, se a gente observar aqui no título do depósito, a gente consegue observar que essa aqui é uma enzima mutante. Então, a gente quer trabalhar, por exemplo, com uma enzima selvagem, não, sem nenhuma mutação. Então, essa aqui a gente poderia descartar. E essa terceira aqui, na verdade, não se refere ao captopril, se refere a um análogo de selênio do captopril, né? Então, na verdade, a gente só tem 3 estruturas disponíveis e as 3 são de Drosophila melanogaster, o que não tem muito problema. Se essas estruturas tiverem um grau de compatibilidade adequada, a gente pode trabalhar com essas estruturas sem muito problema. Então, aqui eu vou manter só as de Drosophila, vou refinar aqui e as outras vão desaparecer. Então, agora a gente só tem as 3. Dentre essas 3, uma delas também é com análogo de selênio do captopril. Então, eu tenho que escolher entre essa primeira, 1J37, ou a 2X8Z. E como que a gente vai diferenciar? Como que eu posso escolher entre essas duas? Um parâmetro que eu posso observar, ambas são de Drosophila, ambas têm o captopril cristalizado. E o que pode me ajudar, ambas são obtidas por difratometria de raio-x. No entanto, a diferença entre elas é justamente a resolução, onde esse complexo 2x8z possui uma resolução de 1,98, enquanto que essa primeira possui uma resolução de 2,4. Lembrando que quanto mais baixo o valor em angstroms da resolução, significa que mais precisa é a estrutura. Então, a gente vai optar por trabalhar com essa estrutura que está aqui depositada sobre o código 2x8z. Então, para acessar as informações a respeito desse complexo, basta clicar ou no código PDB ou no título do depósito e a gente vai, então, para a página específica dessa estrutura. As páginas referentes aos depósitos do PDB
são organizadas dessa seguinte forma, que nós temos 5 abas na parte superior, onde a gente tem a opção de fazer a visualização do complexo, algumas anotações a respeito desse complexo, dados sobre o experimento e dados sobre a sequência de aminoácidos da proteína. Tudo que a gente precisa, basicamente, vai estar aqui nessa primeira aba, que é o resumo. Então, essa página é organizada da seguinte forma. Aqui no lado esquerdo, a gente tem uma representação em 3 dimensões da proteína, do complexo, que a gente vai depois explorar um pouco melhor essa parte. E a gente tem aqui dados gerais dessa estrutura. Então, nós temos aqui a classificação da enzima, o organismo, o sistema que foi utilizado para expressar, se essa proteína tem alguma mutação ou não, a data de depósito, a data de lançamento. Observem que tem aqui um delay, né, por conta do processo de validação e revisão que é feito em todo o complexo que é depositado. Quem depositou alguns dados experimentais a respeito do método que foi utilizado para obter essas estruturas tridimensionais, como, por exemplo, a resolução e o valor de R. Ainda nessa seção de título, nós temos aqui no canto superior direito uma seção bastante importante, que é onde a gente pode ou visualizar ou fazer o download dos arquivos de formato PDB. Então, clicando aqui sobre mostrar arquivos, a gente tem algumas opções que a gente pode visualizar diretamente no navegador, como, por exemplo, a sequência FASTA, que é a sequência primária dos aminoácidos que compõem o polipeptídeo ou a proteína que estamos trabalhando, como o próprio arquivo PDB, o seu cabeçalho e alguns outros formatos. Ou a gente pode optar por fazer o download para fazer a manipulação desses arquivos em programas gráficos. Então, aqui estão os mesmos arquivos, o arquivo FASTA, o arquivo PDB e uma série de outros arquivos disponíveis. E eu queria fazer um destaque aqui para o formato ZG, que nada mais é do que um formato tipo zip, um formato compactado. Então, se você optar por baixar o arquivo PDB-GZ, você tem que ter instalado no seu computador algum programa para descompactar arquivos. Aqui, à esquerda, abaixo do visualizador, a gente tem algumas características gerais da macromolécula, como o seu peso molecular, número de átomos, número de resíduos, né, e o número de cadeias. Se tem uma ou mais cadeias, nesse caso é uma única cadeia. E temos aqui também dados da literatura. Então, se eu quiser saber mais sobre esse trabalho, basta a gente procurar aqui direto no PubMed ou através do DOI, que é o identificador digital do artigo, a gente consegue acessar esses artigos de forma bastante rápida para ter acesso a toda a discussão, a todo o detalhamento dessas estruturas. Aqui também é possível a gente observar o abstract, né, o resumo do trabalho, e se essas informações não são suficientes, basta acessar, então, diretamente aqui o artigo. Rolando a página aqui mais para baixo, a gente tem diversas seções. A primeira seção é de macromoléculas, onde a gente vai encontrar os detalhes sobre a proteína, sobre o ácido nucleico, sobre a macromolécula em questão. E aqui a gente consegue ver a cadeia, é uma única cadeia, então ela é denominada cadeia A. O seu tamanho, a sequência tem 598 aminoácidos. O organismo, nenhuma mutação, detalhes dos genes que são utilizados para expressar essa proteína. E aqui a gente tem também a sequência dessa proteína. Se a gente rolar com o scroll aqui, aumentando o zoom, a gente consegue ver a identificação dos aminoácidos da sequência peptídica, da sequência primária, que compõe então essa proteína. E aqui a gente pode fazer comparações entre o PDB e outros bancos de dados, se a gente quiser. Rolando mais para baixo, tem uma seção que é de oligosacarídeos. Esses oligosacarídeos muitas vezes estão presentes devido ao processo de cristalização da molécula. Então, normalmente são artefatos de cristalização, mas eles estão aqui identificados por essa representação 2D, e cada cor e cada forma dessas formas geométricas quer dizer um tipo de açúcar. Por exemplo, a bolinha verde é manose, 6-beta, que significa o tipo de ligação glicosídica que está acontecendo entre esses resíduos de manose, e o quadradinho azul representa uma glicose N-acetilada. Além disso, mais para baixo tem uma seção que muito nos interessa, que é a seção de pequenas moléculas.
Nessa seção, a gente consegue observar alguns artefatos de cristalização, como esse carboidrato, e também, além do nosso ligante, que é o captopril, que está marcado aqui com um código X8Z. Então, toda vez que o captopril aparecer em qualquer outra estrutura, aqui mais para baixo ainda, a gente tem uma seção que muito nos interessa, que é a seção de pequenas moléculas. Nessa seção vão estar apresentados os artefatos de cristalização. Por exemplo, aqui a gente tem um NAG, que é um carboidrato. A gente tem, além do captopril, que é o nosso ligante, a gente tem também o zinco. Nesse caso, o zinco não é um artefato de cristalização. Ele é um cofator da nossa enzima, que é uma metaloenzima, então ele é muito importante. Os artefatos a gente pode ignorar durante o processo de visualização, de análise dessas estruturas, mas os cofatores e o nosso ligante são realmente aquilo que nos interessa. O captopril tem aqui a sua representação, a sua estrutura 2D, aonde ele está presente, no caso na cadeia A. É importante se tivesse, por exemplo, cadeia A e B, o ligante poderia estar cristalizado em uma delas ou em ambas. Nesse caso aqui não faz muita diferença. E uma coisa interessante aqui é que a gente pode observar que ele tem um código X8Z que toda vez que ele aparecer no PDB, ele vai aparecer sobre esse código. Se eu quiser saber mais informações sobre esse ligante, eu posso clicar sobre o código dele e eu vou ser redirecionada para uma página onde eu consigo ver melhor a estrutura dele, a estrutura tridimensional, onde eu posso acrescentar aqui os hidrogênios, posso acrescentar os marcadores dos átomos aqui, que são correspondentes ao que está lá no arquivo PDB. Além disso, a gente tem aqui outros detalhes, nomes, identificadores, e também tem um link direto para o Drug Bank, né? A gente clica aqui e ele nos remete diretamente ao Drug Bank, onde eu posso, então, verificar, né, informações farmacocinéticas e farmacodinâmicas desse fármaco. Então, aqui tem algum resumo dessas informações que estão lá no Drug Bank, alvos, etc. Voltando aqui à página do complexo, mais abaixo a gente tem links externos. Esses links externos estão associados à afinidade que o captopril tem por esse alvo. Existem 2 bancos de dados que estão conectados ao PDB, esse Binding Mode e o PDB Bind, que nos fornecem aqui a constante de inibição do captopril, ou KI. Esse KI, então, mede a afinidade que o ligante tem pela macromolécula em questão. Sendo assim, quanto menor o valor de KI, maior a afinidade do ligante. É válido ressaltar que esses bancos de dados, eles trabalham com dados experimentais. Então, ou compilando informações da literatura, ou pesquisadores depositam esses valores diretamente nos bancos de dados. Então, é uma informação bastante importante, principalmente quando a gente quer comparar diferentes ligantes frente ao mesmo alvo. Então, eu quero comparar se o captopril tem mais afinidade do que um outro inibidor qualquer. Eu posso utilizar o valor de KI, então, para determinar qual tem mais afinidade pela enzima conversora de angiotensina. Indo ainda aqui mais para baixo, a gente tem uma seção sobre os dados e a validação do experimento de difração de raio-x, nesse caso. Então, aqui tem os valores de resolução, os valores de R e outros parâmetros que são utilizados para a validação dessa estrutura que foi depositada, os softwares utilizados, dentre outras coisas. Por fim, aqui ao final da página, a gente tem a informação do histórico dessa estrutura. Quando ela foi depositada, quando ela foi lançada, quem depositou e o histórico de revisão. Então, essas estruturas elas são revisadas periodicamente de acordo com modificações que são feitas ou nos parâmetros do PDB ou em alguma mudança de formato, de arquivo, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente consegue ver que tem uma versão 2.0 aqui, que foi lançada aqui recentemente, mês passado, 29/7/2020, por conta da inclusão da seção de carboidratos. Bem, pessoal, então assim a gente finaliza o nosso primeiro contato com o site do PDB. Lembrando que numa próxima oportunidade a gente vai trabalhar com as opções de visualização disponíveis aqui no PDB. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até mais.